Olá, eu sou o Duda Teixeira e esse é o 7º episódio do podcast Latitude. Toda terça-feira a gente está aqui conversando sobre os principais temas do mundo. Hoje vamos falar sobre Israel e quem a gente convidou para falar com a gente sobre esse tema é a Karina Stange Calandrin. Karina, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. A Karina é professora de Relações Internacionais e coordenadora de projetos do Instituto Brasil-Israel. Hoje nós não vamos ter o bordão, o criador do bordão, o Rogério Ortega, está muito gripado, então ele não pôde vir hoje, então eu falo o bordão, Latitude, um programa para situar você no mundo. E vamos lá, bom, hoje a gente tem um assunto quente para conversar. Hoje, de manhã, terça-feira, o ministro de Segurança Nacional de Israel, que é o Itamar Ben-Gvir, fez uma visita de 15 minutos só no Monte do Templo, em Jerusalém, e é um lugar, enfim, a gente já tem aí um passado de 2000, Ariel Sharon, né? Karina me convide se eu estiver errado, mas ele fez uma visita e isso gerou simplesmente a segunda intifada, que durou 5 anos e milhares de pessoas morreram. Karina, vamos lá. Bom, primeiro, essa visita, qual que é o grau? Eu estou certo de estar preocupado com essa visita que o Itamar Ben-Gvir fez lá no Monte do Templo? Sim, né, você tem razão de estar preocupado, porque, como você colocou, né, uma outra visita de um ministro no passado, Ariel Sharon, já causou a intifada, a segunda intifada, que alguns dizem que foi mais violenta até do que a primeira intifada, durou muitos anos, causou realmente assim um turbilhão político, um turbilhão social em Israel. E não, assim, não é muito bem visto, né? A Esplanada das Mesquitas, ela possui uma legislação, vamos dizer assim, que é um acordo de cavalheiros, né? A jurisdição ali, né, do ponto de vista territorial, do ponto de vista de segurança, é território israelense. Israel anexou esse território, é um dos territórios da Guerra dos 6 Dias, né, que Israel ocupou e depois a anexou. Então, junto com Jerusalém Oriental, que é onde fica a Esplanada das Mesquitas, junto com as colinas de Golã, foram 2 territórios anexados. Então, hoje fazem parte oficialmente de Israel. Diferente da Cisjordânia, né, que não é anexada, é ocupada, e a faixa de Gaza. E também teve, só para contextualizar, na Guerra de 67 também Israel dominou a Península do Sinai, mas que foi devolvida posteriormente para o Egito nos acordos de paz de 1979. Então ali tem tem um acordo de cavalheiros, é parte de Israel oficialmente, mas ali existe um acordo para que os muçulmanos, os palestinos possam visitar, possam rezar ali na esplanada e na mesquita, né, que é uma das mesquitas mais importantes para o islamismo, inclusive tem uma história relacionada à fé islâmica, com Maomé, né, então que ele teria, no momento da sua morte, ele teria ido até a esplanada das mesquitas e teria ascendido para os céus de lá, então é um ponto muito importante para o islamismo. E existe esse acordo de que cada um fica no seu espaço, né? Então a visita do Itamar Ben-Gvir não é só um ministro israelense, né? A gente vai falar mais dele, imagino, hoje, mas ele é muito polêmico, ele é de extrema direita. Então a visita dele é para provocar. É uma provocação. E isso pode gerar um conflito, pode gerar um insuflamento social em Israel, não só por parte dos palestinos, dos muçulmanos, mas também dos próprios israelenses que não estão gostando dessa situação. Eu quero que você me fale mais do Itamar Ben-Gvir, mas vamos só, você falou da esplanada das mesquitas e eu falei do Monte do Templo, né? Vamos só explicar mais ou menos o que é isso, né? Essa confusão, quer dizer, no mesmo lugar ali, que é o lugar onde estão as ruínas do Templo de Salomão, na parte de cima são 2 mesquitas. Isso. O Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, que é essa de onde o Maomé foi para uma escada, né? Para o céu, uma coisa. E aí, ali embaixo, tem o Muro das Lamentações, que é um supercentro de peregrinação judaica, né? E essas 2 mesquitas que tem ali em cima, uma é o Domo da Rocha, que tem aquele domo dourado, né? E que é meio que o símbolo que estava, né? Na época dos cartões postais, né? Sempre apareciam os cartões postais
de Jerusalém e também nas propagandas que circulam nas redes sociais, de grupos radicais palestinos e dizendo, olha, Jerusalém, né, vamos reconquistar Jerusalém, é um símbolo super forte, né? E a gente tem, Joel, tua foto, você pode colocar para a gente a foto do Itamar Ben-Gvir no Monte do Templo, com o Domo da Rocha ao fundo, né? Então, e do lado de um judeu ortodoxo, né? Isso. Então, é realmente uma super provocação, como você falou. E aí, enfim, eu queria que você falasse também, existem então umas regras de convivência que foram adotadas, né? O que os judeus podem e não podem fazer ali no Monte do Templo? Então, a região ali, ela é aberta à visitação, inclusive qualquer turista pode ir lá visitar, né, você entra, tem um acesso, uma passarela, né, que inclusive do Cótel, né, do Muro das Lamentações, você consegue ver a passarela, que você acessa a Esplanada das Mesquitas, né, o Monte do Templo. Ali tem as mesquitas, estão dentro das mesquitas, não que seja proibida a entrada, mas não tem por que um judeu ir lá rezar dentro da mesquita, então não é que é proibido, assim, tem essas questões são, bem, tem bem assim, uma linha tênue, né, do que é proibido e do que não é proibido. Então, assim, um judeu seria uma afronta, né, um Sim, judeu ortodoxo ainda por cima, que você consegue identificar vendo ele que é um sim. ortodoxo, entrar na mesquita rezar. Mas a esplanada, ali a região de fora, ela é aberta, ela é liberada para o turista acessar e tudo mais. Mas não é muito bem visto, né, então, por exemplo, vários judeus ortodoxos irem lá rezar na esplanada. Sim. Isso por conta desse acordo, né, de cada um fica na sua região para poder evitar maiores conflitos. Eu lembro que quando eu visitei, eu tentei entrar na mesquita de Al-Aqsa e aí perguntaram, mas você é muçulmana? Eu falei, não, então você não pode entrar. Sim. E aí eu perguntei também, porque, enfim, tem essa proibição de que os judeus não podem rezar no Monte do Templo. Eu perguntei, mas como é que você sabe que a pessoa está rezando? Né? Ele falou, não, eles mexem um pouco assim com a cabeça, tal, a gente consegue identificar, e aí a gente vai lá e reclama para a polícia, que quem cuidaria é a Jordânia, né? Isso. Agora, como que... Agora, então, falando do Itamar Ben-Gvir, como é que ele se posiciona em relação a essas regras aí de convivência no Monte do Templo? Então, o Itamar Ben-Gvir, ele é uma figura que ascendeu agora ao poder, ele não era um parlamentar de muito tempo, até porque a extrema-direita em Israel, ele é herdeiro do Carranismo, que é um movimento de extrema-direita, surgido em Israel no final dos anos 80, início dos anos 90. E o seu líder, né, que era o Meir Kahane, ele conseguiu se eleger como parlamentar no final dos anos 80, mas depois que ele saiu, né, do governo, como ele era um parlamentar da oposição, sem muita importância. A extrema-direita não tinha conseguido voltar ao poder desde então. Então, as últimas eleições, eles conseguiram eleger um deputado, e agora, nestas novas eleições agora de 2022, eles conseguiram eleger, foi uma união de 3 partidos da extrema-direita, que se uniram, né, para concorrer às eleições e conseguir mais votos. Eles foram a terceira legenda, vamos dizer assim, mais votada do parlamento. Então, eles conseguiram um destaque muito grande nessas últimas eleições. E o Itamar Ben-Gvir é o líder desse movimento, vamos dizer assim, ele é o deputado mais proeminente. Então ele não é uma figura famosa no parlamento, ele é uma figura política que sempre falou, sempre esteve ali presente nos últimos anos, mas não tinha lugar na Knesset, no parlamento. Agora ele tem e entrou no governo, então ele não é mais só oposição, ele é do governo israelense, fez uma coalizão junto com o Benjamin Netanyahu. E ele tem uma postura muito diferente do que a gente vê dos partidos ortodoxos tradicionais, porque os partidos ortodoxos, eles têm uma posição no governo já desde sempre, principalmente com os governos do Benjamin Netanyahu, eles sempre estiveram no governo, mas eles se preocupam com questões da vida cotidiana que os afeta. Então, que os ortodoxos não sejam obrigados a servir o exército, né, limitar, por exemplo, a quantidade de ônibus no Shabat. Então, assim, coisas da vida religiosa, porque eles seguem a lei judaica, mas que não interfere, assim, não é algo, vamos dizer assim, que interfere na vida de todo mundo. Se você não é ortodoxo, tudo bem, né? Eu lembro até que então, assim, eles sempre estiveram com os governos, né? Sim. Muda o governo, os judeus ortodoxos estão sempre ali participando, e que uma das principais reivindicações, né, e eles pediam muita verba para isso, era a construção de parquinhos de infância,
né? Sim, Que é sim. porque, enfim, eles têm muitos filhos, né? E eles vão construindo casa e tudo mais, mas você precisa ter essa área. Então, assim, é uma pauta muito relacionada à população, Uhum. né, judaica, ortodoxa, e não temas que interferem em outros Sim. assuntos, como palestino, árabe-israelense, nada disso, né? Inclusive o partido Shas, né, que é um dos Uhum, partidos esses ultra-ortodoxos que já estão no governo com o Netanyahu já desde 2009, sempre estiveram com ele, é um partido que no Brasil, por exemplo, ele seria lido como esquerda na questão econômico-social, olha, porque eles são muito a favor do estado de bem-estar social, de um estado grande que abarque questões de saúde, educação, infraestrutura, renda, interessante, renda básica, renda mínima. Então é um partido que, do ponto de vista, né, econômico e social, é um partido de esquerda. No Brasil, seria visto como um partido de esquerda. super interessante. Sim. E assim, e já em Israel é um partido visto É, de direita por conta da é, questão religiosa, porque eles é. são ultra-ortodoxos. Agora, esse perfil que você me deu do Itamar Ben-Gvir mostra que se ele é o líder da terceira legenda, né? Quer dizer, é muito difícil para o Netanyahu então virar para esse sujeito e falar, olha, não para de fazer esse tipo de atrapalhada porque vai me causar problema, né? Exato, né? Isso foi provado inclusive hoje, né? Que o Itamar Ben-Gvir, como eu estava dizendo, ele não é como ele não é o partido dele, né? E essa legenda Uhum, dele não é como os partidos ultra-ortodoxos, porque ele quer impor realmente a Alahá, a lei judaica, para todo mundo em Israel. uhum, É muito diferente dos partidos ortodoxos nesse sentido. Ele quer que todo mundo siga, ele quer que Israel seja basicamente uma teocracia, né? Então todo mundo tem que seguir a lei judaica, tem que seguir a interpretação dele da lei judaica. Esse é o principal, uhum, né? Que é uma interpretação mais ortodoxa e que, então, por exemplo, não quer que tenha ônibus no Shabat em nenhum lugar para ninguém e acabou, não tem que ter, pronto. E aí toda a terra tem que ser a terra de Israel, regida pela interpretação dele, da lei judaica. Então, assim, ele é diferente, a figura dele dos partidos que estão com ele é diferente dos partidos ortodoxos nesse sentido. E o Netanyahu, né, ele quer se manter no poder. Ele quer se sim. manter no poder, fez essa aliança muito criticada, uma aliança que ele não tinha feito no passado, né? Até porque também a extrema-direita não tinha esse espaço no parlamento no passado. E agora ele fez essa aliança e está completamente com as mãos atadas. Hoje mesmo, depois da visita do Itamar Ben-Gvir ao Monte do Templo, às Paradas Mesquitas, o Netanyahu lançou uma nota dizendo que respeita a jurisdição da esplanada, mas que qualquer ministro tem o direito de ir lá visitar se quiser. Nossa, você está com informação quentíssima aí. Exato, ele saiu com essa nota hoje. Tá. Agora, Karina, 20% da população de Israel é árabe, né? O Itamar Ben-Gvir tem alguma proposta para essas pessoas? Se Israel virar um país 100% judaico, uma teocracia, como você está falando, que espaço que vão ter esses árabes que vivem em Israel? Muito preocupante essa questão, né? Ele já colocou em algumas falas dele, né, em alguns discursos dele, que ele quer que os árabes israelenses jurem lealdade a Israel. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, sinceramente, Tá. mas ele quer que eles jurem lealdade a Israel, Israel acima de tudo, né? E que eles querem, e se não jurarem, eles têm que ir embora de Israel. Caramba. Então, que vão embora, que vão viver a vida em outro lugar, né? Quase como aquele filme Medida Provisória, né? Então, vão embora de Israel, Tá. passagem de volta para o seu país, que o país é também É. deles, eles são israelenses, né? E essa é a questão, e não só para os árabes, né? O discurso carranista, né, que ele é herdeiro, é um discurso muito anti-árabe, né? Ele começou esse discurso no final dos anos 80, naquele período da primeira intifada, é um discurso muito anti-árabe, Uhum. né? Então, o Meir Kahane, que é, né, líder, né, que começou a extrema-direita em Israel, ele tinha esse discurso muito anti-árabe. Não Uhum. só árabes palestinos, mas também os árabes israelenses, né, Uhum. ou palestinos de 48, como alguns deles se autodenominam, né, que são aqueles Tá. palestinos que ficaram no território após a Nakba, né, após Uhum. a independência de Israel. Tá. Então, ele tem muito esse discurso anti-árabe, mas o Itamar Ben-Gvir vem com outras bandeiras junto com ele, como o discurso anti-judeus seculares, que são a grande Nossa. maioria de Israel, né? Se você pensa, muitos pensam assim que Israel é um país, vamos dizer, muito religioso, ou que os ortodoxos são são a maioria do país, mas não, eles são uma minoria, né? Os ortodoxos representam entre 12 ou 15% da população judaica de Israel. Então, assim, né, os judeus são 75%, Uhum. dentro desses 75%, 12 a 15% são de ortodoxos e ultra-ortodoxos.
Pô, super interessante você estar falando aqui, estou aprendendo bastante. Mas eu lembro também que em Tel Aviv e no resto de Israel, as pessoas falam geralmente dos ortodoxos, tipo, é o pessoal lá de Jerusalém, né? Isso, tem algumas cidades que são de maioria É, ortodoxa, né? Jerusalém tem uma grande população tá. ortodoxa, aí tem algumas cidades, por exemplo, tem na periferia de Tel Aviv, tem algumas cidades também que tem uma grande quantidade de ortodoxos, mas eles são minoria, né? Eles não Uhum, são. A grande maioria dos judeus em Israel é secular. O que isso quer dizer? Que ou são religiosos mais reformistas ou conservadores, que são uhum, linhas mais liberais do tá, judaísmo, ou não são religiosos. Né? Muitos, tá, aliás, se identificam como não religiosos. Né? tá. Então, assim, é muito difícil você ter agora o Itamar Ben-Gvir, por Uhum, exemplo, que vai contra os reformistas, vai contra os seculares de maneira geral, né, sendo uhum, religiosos liberais ou não religiosos, e inclusive com pautas, por exemplo, contra direitos das mulheres, contra direitos da comunidade LGBTQIA+, né, não só contra árabes, que era o discurso inicial do Meir Kahane, né. tá. É, aí você falou uma coisa interessante que o Netanyahu, o que precisar fazer, né, para estar no poder, ele faz. E então agora ele está aí com esse aliado que é o Itamar Ben-Gvir, que você me ensinou aí, carranista, né? Uhum. Agora eu lembro de um passado recente do Netanyahu, em que o Netanyahu estava fazendo campanha nos bairros árabes, né, de Israel. Sim. E eu lembro até que ele se propagandeava como Abu Yair, né, porque entre os árabes tem esse costume de que o pai ganha o nome do pai do filho, né? Então, o Netanyahu tem o filho que é o Yair, então ele vira o pai do Yair, o Abu Yair, né? E a coisa estava indo, parecia que estava indo bem, assim, né? Até com propostas de atender as reivindicações desses bairros, né? Que tem maioria árabe e tudo mais. E no final foi uma super mudança que ele fez, né? Ele deixou os árabes de lado, tentou apagar esse passado aí e foi para a extrema direita, né? Exatamente, porque ele quer se manter no poder. Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para se manter no poder. Né? O Netanyahu ele tem essa postura muito clara. E ele, durante as discussões sobre a formação da coalizão, né, após as eleições de novembro de 2022, ele até entrou em contato com um partido árabe, o Ra'am, né, para Uhum. tentar formar uma aliança com ele. Só que os ortodoxos não quiseram, né, nem tanto a extrema-direita. Os ortodoxos, que ele também precisava, né, dos Uhum. ortodoxos, e que já são naturalmente aliados do Netanyahu, disseram que não queriam árabes na coalizão. Uhum. Então, essas negociações foram deixadas de lado e ele foi para a extrema-direita. Mas, assim, se os partidos ortodoxos tivessem dito, ok, pode seguir em frente, talvez ele tivesse feito aliança com os árabes. O Netanyahu, assim, do ponto de vista pessoal, ele não é ortodoxo, ele não é. Ele, sim, a postura dele de, vamos dizer, economia, sociedade é de centro-direita, né? Não é Uhum. tão extrema-direita. Às vezes no Brasil citam, né? O Likud um partido de direita. Partido de direita no quê, né? Porque na É, economia e sociedade não é tão direita assim. Religião uhum. não é direita, em hipótese Sim, alguma. Talvez na questão de segurança seja mais tá. direita, mas comparado a essa agora coalizão do Ben-Gvir, não tem, né? É, Likud é o mais à esquerda neste tá. governo. O que eu aprendi estudando um pouco Israel é que quando os israelenses falam direita e esquerda, realmente não tem muito a ver com o que a gente fala Sim, aqui, né? Isso está principalmente ligado à questão dos palestinos, né? A direita em Israel são aqueles que são mais refratários a um acordo com os palestinos e a esquerda é que tenta fazer, enfim, propor isso. soluções aí Uhum. para esse imbróglio, né? Agora, a situação do Netanyahu, embora assim, ele tenha sido bem sucedido, né, ele assumiu semana passada, Isso. né? Ele foi já uma primeira vez primeiro-ministro na década de 90, depois dos anos 2000, né? Agora é o Netanyahu 3, né? Que nem Isso. o Lula 3, né? Só que é isso, acho que para ele estar no governo, ele traz, então, esse sujeito que está acendendo a faísca ali, né? Ou como disse o Hamas, jogando gasolina no fogo, né? Jogando combustível no fogo. Sim. É, como que está a reação, então, a essa visita do Itamar Ben-Gvir hoje cedo no Monte do Templo? Como é que outros países ou grupos palestinos têm reagido a isso daí?
Assim, internacionalmente a reação foi a pior possível, né, incluindo de aliados de Israel, como os Estados Unidos. Eles já se colocaram contra a visita do Itamar Ben-Gvir, disseram que não é bem vista. Então, primeiro a gente teve a relação do Emirados Árabes Unidos, que é um país que fez um acordo de paz com Israel, né, um acordo de normalização das relações, né, para ser mais exata, em 2020. Né, então, é um acordo bem recente. Antes, os Emirados Árabes não tinham relações com Israel, né, não reconheciam Israel como um Estado. E agora normalizaram as relações, agora tem embaixada, né, relações diplomáticas normais. E já se expressaram contra essa visita. A Arábia Saudita se colocou contra, que assim, todo mundo sabe que no Oriente Médio hoje a grande disputa é a Arábia Saudita e Irã. E a Arábia Saudita vinha cada vez mais se aproximando de Israel. Os acordos de Abraão mostram isso muito bem. Então, vários aliados da Arábia Saudita começaram a se aproximar de Israel. Então, já se vislumbrava uma aliança de Israel e Arábia Saudita. E a gente teve, ano passado, uma visita do Biden, né, que foi para Israel, e de Israel foi para a Arábia Saudita. Acho que é a primeira vez que tem um voo entre os dois países. Exato, né? Liberaram o espaço aéreo. Então, assim, realmente se acreditava que estava nesse caminho aí, né, de realmente... E a Arábia Saudita ia mandando os outros na frente, né, os outros países aí do Golfo, tal, Bahrein, tal, ó, você pode ir indo lá, te autorizo, faz a paz com Israel, e se imaginava que tinha autorização da Arábia Saudita e que a Arábia Saudita seria o próximo. Com certeza, né? Já se pensava, talvez, a Arábia Saudita. Ia ser assim, ia mudar o contexto no Oriente Médio se Israel e a Arábia Saudita assinassem um acordo. Agora, a Arábia Saudita já se colocou contra, né, essa visita do Itamar Ben-Gvir. E na esteira, França também disse contra, e Estados Unidos. Então, assim, Estados Unidos que é o grande aliado de Israel. Então, Netanyahu tem que ficar ali, né? Mas com a própria declaração que ele deu depois, acho que ele não se intimidou com isso, porque ele já se colocou a favor da visita de ministros em geral à esplanada das mesquitas. Karina, agora, esses acordos de paz que Israel fez com vários países árabes, né? E aí também a gente falou já dos Emirados, do Bahrein, Sudão. Isso, e Marrocos. Isso começou, então, na época ainda do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, né? E isso trouxe muito a perspectiva de turismo, né? Então, tem muito israelense indo para os Emirados, né? E também de que endinheirados desses países do Golfo poderiam fazer turismo, né? Aí que a gente estava falando na mesquita de Al-Aqsa, no Domo da Rocha e tudo mais. Então, existia essa perspectiva, uma empolgação aí de que esse aumento de laços entre essas sociedades também geraria bons negócios, né? E várias promessas, né, de que empresas israelenses poderiam vender software, inteligência, né? Esses laços comerciais, econômicos ou entre as sociedades poderiam servir como um anteparo a essa radicalização do governo de Israel e para conter um pouco o Itamar Ben-Gvir? Se a gente estivesse falando de um governo pragmático, eu diria para você que sim, que seria uma grande força contrária que colocaria um limite na extrema-direita israelense. Mas não é um governo pragmático. Netanyahu está pensando nele, né? Ele é pragmático com ele, nos interesses dele. Então, se ele vai se manter no poder, ele vai fazer tudo para se manter no poder. E o Itamar Ben-Gvir e a extrema-direita não está dando a menor importância para isso. Mesmo que esse barril de pólvora exploda amanhã. Exato. Né? E eu acho que talvez um pouco a esperança do Netanyahu é que, por exemplo, já há muito tempo se fala de uma terceira intifada, né? E várias ações que o governo israelense tomou ao longo dos últimos anos conseguiram impedir que isso acontecesse. A gente teve até, se falou uma época da intifada das facas, né? Que eram atentados que os palestinos estavam fazendo contra civis israelenses com facas, e acho que tinha até uma causa relacionada a uma mudança de status no Monte do Templo. Sim. Mas que, enfim, Israel tomou as medidas necessárias, construiu um muro, né, contendo, para conter esses atentados, ataques suicidas, né, que a população sofreu, uma inteligência super desenvolvida, então se evitou, né, uma terceira intifada.
Acho que talvez ele esteja apostando que tudo isso que se construiu. Bom, e a gente ainda tem o Iron Dome, né, que é aquele escudo antimísseis que consegue barrar no ar os foguetes que o Hamas lança da faixa de Gaza, né? Ou que o Hezbollah lança lá do Líbano. Acho que ele está apostando um pouco nisso, Karina. Tipo assim, olha, Itamar, faz o que você quiser, não posso fazer nada e o que a gente tem aqui vai segurar um pouco a onda, né, a raiva que os palestinos e árabes israelenses vão ter como consequência disso que o Itamar está fazendo. Sim. O Netanyahu ele já jogou com essa carta algumas outras vezes, né? Isso no ano passado, inclusive, quando o último governo, né, o governo do Naftali Bennett, que depois o Yair Lapid assumiu até as eleições, quando esse governo foi dissolvido e as eleições foram convocadas, foi por conta de uma jogada parecida do Netanyahu, né? Na época ele era líder da oposição no parlamento, e existe uma lei, né, israelense, que é uma lei de 67, né, sobre os assentamentos israelenses, de que nesses assentamentos vale a lei israelense, né, então é uma questão legal. E essa lei tem que ser renovada de tempos em tempos, porque ela era para ser uma lei provisória, mas estamos aí desde 67, essa lei continua em vigor. E estava chegando o prazo para renovar essa lei. E o Netanyahu mobilizou ali o parlamento e falou, não, a gente vai barrar essa lei. E como que faz? Como que os israelenses que moram nos assentamentos, eles vão ficar sem proteção jurídica? Eles vão ficar... Que lei ia valer ali, né? E aí o Netanyahu então jogou essa carta para dissolver o governo. E aí dissolver o governo, porque durante o período até as eleições não poderia ser votada essa lei, né? Porque está em período eleitoral. E aí essa carta foi jogada. Em 2021, quando também tiveram eleições, o Yair Lapid estava tentando formar o governo, né, com o Naftali Bennett, no final conseguiu formar, mas o Netanyahu explodiu aquela crise, né, que aconteceu em maio de 2021, que teve quase... Também começou uma intifada, teve muita disputa em Jerusalém, os árabes israelenses se revoltaram muito, aí o Hamas comprou a briga para ele, gerou quase uma guerra civil em Israel, porque também Netanyahu estava querendo impedir que o Yair Lapid formasse o governo. Então, assim, ele não está pensando em Israel, ele não está pensando na população israelense, no Estado de Israel, ele está pensando nele. E com isso ele vai ele precisa do Ben-Gvir, porque sem o Ben-Gvir ele não tem governo, né? Então, assim, ele tá deixando o Ben-Gvir, deixa correr solto, porque eu preciso manter esse governo, né, em pé. Karina, estou adorando tudo que você está falando, mas além do Itamar Ben-Gvir, tem outras surpresinhas aí nesse governo do Netanyahu, que se precisou então se aliar com a extrema-direita? Tem outras pastas, por exemplo, do governo que também estão sendo afetadas por essas alianças? Sim, né? Um caso assim emblemático que eu queria comentar, que não foi noticiado muito no Brasil, que é uma questão muito interna de Israel, mas ele nem é da extrema-direita, esse parlamentar, né? Ele é do Partido Shas, que é um dos partidos ultra-ortodoxos. Agora ele é ministro da Saúde e acumulou também a pasta do Ministério do Interior, que é um ministério muito importante de Israel, que é o Aryeh Deri. O Aryeh Deri, ele já foi condenado no passado por crimes que ele cometeu, então assim, ele foi condenado, ele tem condenação na justiça, e ele fez um acordo para poder sair em liberdade, e esse acordo incluía que ele não poderia assumir ministérios. Então ele não poderia ser ministro mais. Aí você pode me perguntar, né, mas ele não é ministro agora? Ele é. Qual foi uma das primeiras coisas que ele lançou enquanto governo, né, porque os deputados assumiram, né, em novembro, né, assumiram, e aí o governo foi formado agora no final de dezembro de 2022. E aí ele lançou um projeto de lei que mudaria, né, para se favorecer, né, que mudaria esse acordo, essa possibilidade de acordo, que permitiria, então, esses condenados assumirem ministérios. Então foi claramente para se beneficiar. E essa lei foi aprovada. Então ele pôde não só ser ministro da Saúde, como acumular o Ministério do Interior. E agora a Suprema Corte de Israel, né, está querendo barrar essa lei, né, dizendo que ela o termo não é inconstitucional porque não tem Constituição em Israel, mas seria aqui a gente teria no Brasil que seria inconstitucional. E aí ele já ameaçou, né, esse Aryeh Deri, ele já ameaçou a Suprema Corte e disse que se a Suprema Corte barrar, ele vai promover um caos político em Israel, que vai derrubar o governo e novas eleições vão ser convocadas.
Então, assim, a situação, ela não tá fácil em Israel, né, a gente até vê algumas similaridades no Brasil, nessa disputa com, Aham. Suprema Corte, Legislativo. Olha, eu vi várias similaridades com o Brasil. Uma é uma legislação para beneficiar um ex-condenado, né. Sim. A outra, acho que a gente teve um caso em Santa Catarina também, de um cara que foi preso e que está agora cuidando da segurança pública, né, porque o Ari Ederi, pelo que você me falou, ele estava condenado, conseguiu a liberdade e pode comandar o Ministério do Interior que cuida da segurança pública Exatamente. né. Bom, enfim, várias semelhanças aí com o Brasil. Mas, enfim, no Brasil a gente não tem tanta interferência da religião, né, na política, embora isso entre mais nos momentos de campanha. Agora, você citou também a Suprema Corte em Israel, ela, ao contrário do Brasil, ela é super respeitada, né? E, inclusive, várias medidas, leis progressistas, foi a Suprema Corte israelense tomou muito antes de vários outros países. Eu lembro aqui que tinha um caso, acho que de um atendente de voo que era um pedido em relação ao namorado dele e tal, e a Suprema Corte, por exemplo, autorizou a união afetiva entre pessoas do mesmo Uhum. sexo, era uma, Sim. né? A Suprema Corte, muitas vezes, em Israel que impede que o país tome um rumo mais radical, né? Eu posso ter alguma esperança na Suprema Corte, em termos de barrar isso que o Ari Ederi quer fazer? Sim, né, a Suprema Corte de Israel, ela é muito respeitada e, assim, como Israel não tem constituição, né, Uhum, existem leis básicas, mas que há uma discussão entre juristas se essas leis básicas teriam precedência em relação a outras leis ou não teriam. Então a Suprema Corte ela é responsável por essa interpretação. uhum, Então, interpretação da lei, interpretação das leis básicas, o que vale, o que não vale. Então, com isso, ela consegue barrar e consegue, né, como nesse caso da união homoafetiva, conseguir permitir algumas situações. Esse caso é interessante porque em Israel não existe casamento civil, né, para uhum, ninguém, não existe, só existe casamento religioso. E durante a pandemia, vou citar esse caso porque é interessante como a Suprema Corte permitiu nesse caso. Durante a pandemia, muitas pessoas casaram pelo Zoom, por uhum. conta, né, da situação de isolamento social. E aí, com isso, antes, né, então, os judeus que não queriam, ou, né, não precisam ser judeus, cristãos ou muçulmanos, que não queriam casar na religião, eles tinham que sair de Israel, casar em outro país, e por conta de acordos internacionais, esse casamento era válido em Israel. Então, por Uhum. exemplo, se uma pessoa é casada no Brasil no civil, é reconhecido em Israel. É. Então, como teve a pandemia, as pessoas não podiam viajar, não podiam sair do país, então estavam casando por Zoom. Então, tinha uma pessoa, um ministro de paz, por exemplo, em outro país, que celebrava o casamento por Zoom e esse casamento era reconhecido. Uhum. Agora que a situação da pandemia está controlada, as pessoas foram atrás da justiça para que continuasse sendo válido o Aham. casamento via Zoom. Uhum. E isso está valendo, né? Até hoje está valendo. A Suprema Corte entendeu que sim, que Uhum. se teve uma jurisprudência que permitiu que esses casamentos fossem realizados, então por que não manter, né? Então é algo assim que a Suprema Corte ela vai criando essas barreiras, né, para poder permitir. Outra questão é, por exemplo, agora para a comunidade LGBTQIA+, o direito de contratar barriga de aluguel, né? Então, que é uma lei que, inclusive, o Itamar Ben-Gvir está querendo suspender, está Uhum. querendo retirar. Então, permitia que casais, principalmente né, homens gays, que quisessem ter um filho, poderiam realizar essa relação, vamos dizer, de relação comercial para uma mulher conseguir gerar esse filho para eles, né? Então, é uma situação que foi permitida e agora o Itamar Ben-Gvir está querendo cortar, né? Então Tá. são algumas situações que a Suprema Corte vai barrando. A questão agora é saber, será que a Suprema Corte vai, né, realmente peitar o Ari Ederi e falar, olha, não tem vez, né, e cortar a lei e ele vai promover esse caos político que ele está, né, prometendo promover, ou não, né? Se eles vão acabar se sentindo intimidados. Então, estou antevendo aqui que a Suprema Corte vai ter muito trabalho com esses ministros aí do Netanyahu, Com né? certeza. Isso que você falou, está sendo legal essa conversa, porque está me refrescando várias Uhum. coisas que eu sei de Israel, mas e você falou, né, eles só aceitam casamento religioso. Bom, agora tem essa inovação do Zoom, mas
E isso aí é uma herança do Império Otomano, né? Que você só podia... Acho que o Império Otomano dividiu ali, olha, o Israel são os rabinos que vão cuidar do casamento. No Líbano, a entidade vai ser, né, os muçulmanos. E aí, como eles não conseguem ter uma união civil em Israel, os casais israelenses que não adotavam o judaísmo, né, mais ortodoxo, eles iam para Chipre, né? Isso. Chipre era um grande centro turístico de Israel, porque todo mundo ia casar em Chipre e voltava. Uhum. Pelo que você está me falando aí, se eles estão casando por Zoom, o Chipre deve estar às moscas, né? Deve ter diminuído bastante, porque é bem mais barato casar por Zoom, né? Total. Karina, mais alguma coisa? Eu estou achando super interessante. Mais alguma coisa que a gente pode prever aí desse governo do que o Netanyahu conseguiu formar com esses grupos de extrema-direita? Tem alguma outra coisa interessante? Sim, né, dar uma olhada, sempre ficar de olho nos discursos do Netanyahu, né, nas coisas que ele fala dentro de Israel e fora de Israel. Porque ele sabe que essas políticas não vão ser bem vistas na comunidade internacional, né? A gente já viu a questão do Itamar Ben-Gvir na esplanada, né, das mesquitas, mas as políticas vão continuar. Se ele conseguir impor a agenda dele, que ele tem em vista na política israelense, até em relação ao direito das mulheres, direito da comunidade LGBTQIA+, isso vai pegar muito mal para Israel, né? Inclusive aqueles que são contra Israel sempre, né, condenaram o Netanyahu de fazer o pink washing, né? Então, que é usar a bandeira LGBT para falar bem de Israel, né? Então, como Israel tem a única parada do orgulho LGBT do Oriente Médio, né? O único país do Oriente Médio em que a comunidade LGBTQIA+ não é criminalizada. Acho que Tel Aviv é o principal destino LGBT do mundo, né? Sim. Ganha até do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Então existe uma aderência muito grande à comunidade LGBTQIA+ em Israel. E o Netanyahu, na comunidade internacional, sempre usou esse discurso para dizer, olha, vocês estão falando mal de Israel, estão acusando Israel de colonialista, de apartheid, etc., mas olha aqui a comunidade LGBT. É livre, a comunidade LGBT faz o que ela quer, como é na Arábia Saudita, como é no Irã, né? Então ele sempre fazia esse jogo para a comunidade internacional, e seus detratores sempre chamaram isso de pink washing. Agora, com esse governo que está querendo transformar Israel numa teocracia, não vai ter mais esse espaço. Então, o Netanyahu, ele tem feito, assim, discursos diferentes para a comunidade internacional. Então, por exemplo, quando ele fala em inglês, ele tem um discurso, quando ele fala em hebraico, ele fala outro discurso. Porque tem que ter um discurso para a comunidade internacional e tem que ter um discurso para a comunidade interna, né? E mesmo os israelenses, já tem vários protestos ocorrendo em Israel desde que esse governo assumiu, agora em dezembro, vários protestos em Tel Aviv, Jerusalém, em outras cidades, protestos contra esse governo de israelenses mesmo. Ele está usando agora um discurso para apaziguar. E como tem uma boa parte da população que é a favor do Netanyahu do ponto de vista de segurança, vê que o Netanyahu consegue proteger Israel dos ataques terroristas, do Hamas, etc., então são a favor do Netanyahu nessa linha. Então, com essa população, ele tem jogado a questão dos palestinos, do terrorismo, do Hamas. Então, até pensando, né, de uma maneira fria como ele tem pensado, uma intifada para ele até seria bom. Ele conseguiria aumentar o apoio político dele para se manter no poder com essa população que não é fundamentalista judaica, mas que sente medo, se sente ameaçado e vê o Netanyahu como um salvador mesmo de Israel. Interessantíssimo. Eu não conhecia o pink washing, o pink washing, a expressão. A gente tem uma foto, Joelto, do Netanyahu. Você pode pôr, ele está no Muro das Lamentações. Você falou, ele chama de Kotel, né? Kotel. E você falando aqui, eu lembrei que, enfim, parece então que o Netanyahu, me parece, está fazendo uma coisa que a Al Jazeera faz muito, né? Sim. Porque a Al Jazeera, que é um canal de televisão do Catar, que foi sede da Copa do Mundo, e o mundo foi bom, né? Porque o mundo aprendeu como é que as coisas funcionam no Catar, então você não pode ter álcool, né? Não podia ter demonstração pública de afeto e super rígido proibido, né? Homossexuais no Catar. Mas a Al Jazeera tem esses dois discursos, né? Quando eles vão falar, no canal em árabe,
tem os discursos ali do Yusuf al-Qaradawi, que é um clérigo super radical, né, que estimula ataque, atentado, né, contra judeus e tudo mais. E na Al Jazeera em inglês, que um tempo atrás era bem assistida, né, e tem um canal, um site no Brasil também, tem uma grande audiência, é um outro discurso, né, é um discurso muito mais bonitinho, Sim. né. É que os árabes não vão usar o pinkwashing, né? Mas a Copa do Mundo foi uma maneira de fazer aí um soft power, né? Para se mostrar mais bonzinho aos olhos do mundo. Karina, agora a gente conversou então sobre essa visita do Itamar Ben-Gvir no Monte do Templo. A gente falou dos possíveis problemas que isso vai ter, e os americanos falaram já inaceitável, você falou, a França também reclamou, os Emirados, o Hamas, obviamente, né, grupo terrorista, também vai buscar uma oportunidade aí para ganhar apoio, né, entre a população palestina e árabe-israelense, e fazer algum protesto e fazer alguma coisa. Agora, como é que você vê, como que pode... A gente tem, o governo brasileiro acabou de assumir, né? Imagina que os diplomatas ali têm aquela dança das cadeiras e estão pegando de novo o computador, o pessoal mais ligado ao PT está pegando ali o computador e falando que precisamos escrever uma notinha sobre isso, né? Enfim, geralmente essas notas são bem sem graça, né? Mas teve uma época ali do Ernesto Araújo que a coisa vinha, né? Apoiamos, né, a guerra ao terror, umas coisas, mas como é que você imagina que vai ser essa relação do governo Lula com esse novo governo Netanyahu? Olha, vai ser bem complicada, viu? Eu não vislumbro ali, não digo uma quebra de relações, nada do gênero, mas podem acontecer algumas crises diplomáticas que já aconteceram no passado, durante o governo Netanyahu e o governo da presidente Dilma Rousseff. A gente teve 2 crises diplomáticas envolvendo Brasil e Israel, uma em 2014 e a outra em 2015. Envolvendo em 2014, teve aquela grande operação, a última, né, grande operação israelense em Gaza, né, que foi a Operação Margem Protetora, e que o Brasil, né, na época a presidente Dilma falou contra a operação, disse que o uso da força era desproporcional, porque, né, apesar como tem o Iron Dome, né, o Hamas pode soltar 300 foguetes por minuto, mas poucos caem no chão, porque poucos explodem, porque o Iron Dome intercepta. E a retaliação israelense, né, sempre mata centenas de palestinos. E com essa operação teve muitos mortos palestinos, e então a presidente Dilma na época falou, é inaceitável o uso da força, disse que Israel tinha direito de se defender, mas que o uso da força era desproporcional. E um enviado do Ministério das Relações Exteriores israelense na época disse que o Brasil era um anão diplomático. E isso gerou uma crise, porque aí depois o Ministério brasileiro respondeu, dizendo que o Brasil era tudo menos um anão diplomático, disse, né, lembrou o Brasil teve voto de Minerva na ONU para a resolução 181, que dividia o território no mandato britânico em um Estado árabe e um Estado israelense, né, judaico, né, israelense. Então, assim, teve toda essa discussão que levou a um estremecimento das relações. Chamaram o Brasil chamou para consultas, esse é o termo formal, o embaixador brasileiro em Israel, teve toda essa questão. Eu achei ótimo eles falarem, foi bom lembrar essa história do anão diplomático, né? Mas é interessante que na hora de a Dilma defender o Brasil, ela lembra de 1948, né? Na época do Oswaldo Aranha, né? Porque na época do Lula também, de fato, acho que cabia ali essa expressão anão diplomático, que o Lula queria consertar ali a relação entre israelenses e árabes com um jogo de futebol, né? Então, e aí não sei se acho que foi depois que o Brasil tenta se meter naquele acordo com o Irã. Foi em 2009, ainda era governo Lula. Então foi antes. Então acho que quando eles falam da não diplomático, tem um pouquinho de razão. Teve essa questão, e aí logo em seguida teve uma crise super polêmica, essa foi uma crise assim, né, mais tensa, diplomática, que foi quando Israel enviou um embaixador para o Brasil, teve a troca de embaixadores em 2015, e quem foi, né, enviado, que Israel enviou para o Brasil, foi o Moshe Dayan. Moshe Dayan, ele no passado tinha feito parte do Conselho Yesha, que é um conselho sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia.
Cisjordânia. E aí, então, ele tinha feito parte desse conselho, tinha doado também dinheiro para esse conselho. Então, o que acontece? Pela, vamos dizer, a praxe diplomática, o país envia o embaixador, né, assim, envia, na verdade, um comunicado, e o país tem que aceitar, o país que vai receber tem que aceitar e assinar, concordando com a vinda desse embaixador. E isso foi também durante o governo Dilma, não foi assinado. E o Brasil ficou sem embaixador de Israel quase um ano. Olha. Não foi assinado porque teve muita pressão de movimentos da esquerda para que o Brasil não assinasse, e não foi assinado, então até Israel desistir e enviar outro. Aí quando foi enviado o outro embaixador, foi assinado, e aí se restabeleceu, mas o Brasil ficou sem embaixador de Israel quase um ano. Então é uma situação que foram duas situações de crises diplomáticas que aconteceram durante o governo Dilma. Durante o governo Lula, nós não temos esse histórico, foi durante, inclusive, o governo Lula que Israel foi convidado a estabelecer uma zona de livre comércio com o Mercosul, a convite do Brasil, e também hoje é membro observador do Mercosul. Isso com a Palestina só foi estendido no governo Dilma, em 2011. Então tem essa relação. Então não é que é muito dito, né, pela direita pela direita brasileira, desculpa, e pela comunidade judaica brasileira, né, extratos da comunidade judaica, não generalizando, de que os governos do PT são anti-Israel. Eu não acho que são anti-Israel, não teve rompimento de relações, não teve diminuição de comércio internacional, até porque Israel é insignificante no nosso comércio internacional, né, no nosso comércio exterior. A parcela da influência de Israel na nossa balança comercial é quase nula. Então, assim, não houve nada que dissesse, nossa, o Brasil é contra Israel, né? O Brasil nunca, na ONU tem votações, obviamente, sobre a questão palestina, que o Brasil sempre se colocou a favor, né, de 2 estados para 2 povos. Então, como a Palestina ainda não foi constituída como um estado soberano, o Brasil é a favor que seja, mas nunca foi contra Israel. Inclusive, né, nesse caso do anão diplomático, foi dito que Israel tinha direito de se defender. O que o Brasil, né, colocou foi que a proporcionalidade. Não dá para um lado morrem 10 pessoas, do outro lado morrem 1000, né? Então não pode ter essa questão. E essa guerra de Gaza 2014 foi super cruenta, Sim, né? sim, teve muito derramamento de sangue do lado palestino. Então é uma questão que o Brasil sempre se colocou nessa linha da política externa, que é uma política externa já histórica do Brasil, né? Da política externa independente, a favor sempre da autodeterminação dos povos. Então o Brasil não vai ser contra a existência de Israel, né? O Brasil não vai ser contra que Israel se defenda, né, que possa se defender, não, mas vai ser contra essa desproporcionalidade, essa morte exacerbada de palestinos. Mas o que a gente pode ver agora, diferente do governo Bolsonaro, não vai ser uma fala tão a favor de Israel poder fazer o que quiser. E com esse governo atual de Israel, ainda mais indo contra não só palestinos, mas também contra a população israelense, o Brasil provavelmente vai se posicionar contra em ambientes internacionais. Eu não acho que abertamente vai falar contra, mas que né, na ONU, em organismos internacionais, se tiver essa questão em pauta, o Brasil vai se colocar contra sim e vai ser crítico dessas políticas. Então, provavelmente, teremos aí algumas crises diplomáticas, né, com esse governo israelense indo mais para a direita, a chance de conflitos aumentando, e o governo Lula aqui no Brasil. E também acho que aí vai marcar uma super mudança em relação ao que foi o governo Bolsonaro, que pegou também um período de Netanyahu. O Netanyahu estava aqui na posse, né, do Bolsonaro em 2019, né? Também pegou um governo de esquerda, que foi o Naftali Bennett e o Yair Lapid, mas que teve uma aproximação muito grande, porque os evangélicos que formavam muito da base de apoio ao Bolsonaro tinham uma relação muito próxima com Israel, né, cristãos, turistas que vão muito lá para a Terra Santa, e Israel também viu oportunidades ali com essa aproximação, até uma hora de vender um remédio lá para a Covid. Lembra da história? Acabou, né? Mas em Israel ninguém sabia disso. Ah, é? Em Israel isso assim não teve muita repercussão, não. Os israelenses não estavam na expectativa de fazer uns prezinhos e sair do hospital. Não, isso inclusive em Israel ninguém sabia que teve visita de brasileiro lá para ver spray nasal. Olha só. Porque isso até gostaria de pontuar, né? Porque ficou muito essa imagem realmente de que o governo Bolsonaro era muito pró-Israel, mas isso ficava só no discurso, porque na prática mesmo não foi visto muita aderência, não. Legal.
Karina, adorei a conversa, que você entende bastante aí, foi muito legal. E, além de conhecer bastante, você está muito atualizada. Gostei muito que você estava sabendo tudo o que aconteceu e essa visita que a gente comentou foi hoje de manhã, Sim. né? Então, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada pelo convite. Joia. Esse foi, então, o 7º episódio do podcast Latitude, toda terça-feira. Nós vamos estar aqui comentando notícias do mundo, falando também sobre a diplomacia brasileira. Se você gostou, por favor, clique aí no botãozinho curtir, comente, eu sempre leio os comentários, fale para os amigos. Esse nosso jornalismo que a gente faz, ele depende de vocês. Convido vocês também para assinarem a revista Cruzoé. E é isso aí, semana que vem tem mais. Muito obrigado, até mais, Karina. Obrigado. Muito obrigada. Até.